Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para quem está assistindo à noite. Hoje vídeo rapidinho, resolvendo alguns exercícios que foram disponibilizados semana passada como exercícios para estudo e para aprendizagem, né? Então, o tema de ondas eletromagnéticas e fenômenos relacionados às ondas eletromagnéticas, né? Refração, produção, absorção, reflexão, etc. Que a gente já viu na aula passada. Então, rapidamente, resolveu os 4 exercícios. Hoje está um dia agradável, um dia bonito. Aproveito para comentar, estou aqui com meu Zé Gotinha. Hoje foi dia de tomar a segunda dose da vacina. Vamos caminhando para superar essa pandemia. Espero que estejam bem por aí. Bom, primeiro exemplo da semana passada tratava do seguinte, são 5 exercícios, né? Vou fazer rapidinho aqui. Funcionamento de televisores, rádios e celulares se dá por meio da transmissão da informação a partir da antena do emissor até o aparelho do usuário. Tenho até uma foto aqui de algumas antenas de transmissão de operadoras de celular, né? A propagação dessa informação, seja de televisão, de rádio, de celular, ocorre sob a forma de ondas. E aí, quais tipos de ondas é o que a questão pergunta, né? Então, nós temos 4 alternativas com ondas sonoras, ondas gravitacionais, ondas de pressão, ondas eletromagnéticas. Claro, né, o tema dessas aulas é ondas eletromagnéticas, então a ideia é mais a gente reforçar essa informação, né? Mas vale a pena relembrar, ondas de televisores, de rádios e de celulares são ondas eletromagnéticas, não são ondas sonoras. Tá? Então as ondas eletromagnéticas carregam informações que os aparelhos convertem. Por exemplo, o aparelho de rádio convertem em ondas sonoras. Mas as ondas que eles recebem na antena são ondas eletromagnéticas. Os aparelhos de televisão e de celulares, por exemplo, convertem essas informações das ondas eletromagnéticas em ondas de som, né? A televisão faz som, o celular também, mas também em imagens e em outras informações que a gente possui no aparelho, em cada aparelho, né? Por exemplo, a onda de qual é a sua operadora, se é a Claro, Vivo, TIM, essas informações todas vêm nas ondas eletromagnéticas, tá? Então, são, no caso aqui, ondas eletromagnéticas que são formadas pela oscilação de um campo elétrico e um magnético perpendiculares entre si. Lembra daquele aplicativo da semana passada? Se você tem uma carga elétrica vibrando, ela produz um campo elétrico variável, que produz um campo magnético variável, que produz um elétrico, e assim um vai produzindo o outro e vai se propagando. Então, a alternativa D, a alternativa correta aqui, tá? Segundo exemplo, da Estadual de Minas Gerais. É que minha neta, Alice, de 15 meses, está vivendo essa fase e eu fico imaginando se ela guardará na memória a emoção que sente ao perceber pela primeira vez que uma chave serve para abrir a porta, que o controle remoto liga a televisão e assim por diante, né? Um trecho aí de um texto. A gente aprende tantas coisas quando a gente está bebezinho, né? 15 meses assim, e isso tudo a gente vai esquecendo, toda essa grandeza dos instrumentos criados pela humanidade. Tecnologia, desde a tecnologia mais simples, como um lápis, até tecnologias bem avançadas como o controle remoto, né? E a pergunta é, o controle remoto utiliza a tecnologia do infravermelho, então ele já faz essa afirmação. Então, infravermelho, um tipo de onda eletromagnética, lembra lá daquele espectro da semana passada. 3 candidatos ao vestibular fizeram afirmações sobre essa tecnologia do controle remoto com infravermelho. Então, o candidato 1 afirma o quê? A luz infravermelha é visível pelo olho humano, sendo um tipo de onda eletromagnética. Candidato 2. No vácuo, a luz infravermelha tem uma velocidade menor do que a da luz vermelha, embora sua frequência seja menor. E o terceiro, o comprimento de onda da luz infravermelha é menor que o comprimento de onda da luz vermelha, embora a velocidade das duas seja a mesma. E aí vai perguntar quais afirmações estão corretas, né? Essa questão clássica assim, né? Então vamos lá olhar a primeira. A luz infravermelha é visível pelo olho humano, sendo um tipo de onda eletromagnética. Bom, aí eu vou até propor um experimento para vocês. Peguem lá um controle remoto. Estou com 2 controles aqui da televisão e da Vivo. Pega um controle remoto,
aperta qualquer botão aqui, no número 5, 4, 3, enfim, e você olhando aqui para o controle remoto, você não vê nenhuma onda eletromagnética quando você aperta o botão, né? Então, essa onda infravermelha não é visível pelo olho humano, né? A onda de infravermelho é a onda de micro-ondas, a onda de calor, onda que a gente sente o calor do sol, não faz parte daquele espectro visível. Agora o experimento que eu vou propor é vocês mirarem o telefone, o controle remoto, para a câmera do celular, ou a câmera do notebook aqui, né? Eu mirando aqui para a câmera do notebook, ó. Então, deixa eu apertar um botão qualquer. Deve estar dando para ver, né? Deixa eu ver a câmera aqui para ver se está... tá vendo? Então tá bem bonitinho. Só que é uma luz que as câmeras de celular e de notebook... Deixa eu ver o outro controle aqui. Tá vendo? As câmeras de celular e de notebook, elas detectam o infravermelho e misturam um pouco com outras frequências que elas detectam, então acaba aparecendo na imagem pra gente. Mas é a câmera do celular e de notebook que detecta essas ondas, né? O nosso olho não enxerga essas ondas, tá? Ele sente como calor, mas não enxerga como luz visível. Então o candidato 1 está errado. Candidato 2. No vácuo, a luz infravermelha tem uma velocidade menor do que a da luz vermelha. Aqui já está errado também, porque no vácuo todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade, que é aquela de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então está errado também. E o candidato 3, o comprimento de onda da luz infravermelha é menor que o comprimento de onda da luz vermelha, embora a velocidade das duas seja a mesma. A velocidade é a mesma. Agora vamos pensar no comprimento de onda. Tem que olhar para aquele espectro da semana passada. Infravermelho, se você volta lá para as ondas de menos frequência, de menos energia, ondas de rádio, elas têm menos energia, menos frequência e maior comprimento. Conforme você vai aumentando a energia das ondas, aumentando a frequência, vai diminuindo o comprimento. Então, infravermelho tem menos energia, infra é abaixo de energia, então tem menos frequência que a luz vermelha. Só que tem um comprimento de onda maior, né? Então está errado também. O comprimento de onda da luz infravermelha não é menor, é maior do que o da luz vermelha. Então todos estão errados, tá? Nenhum dos candidatos fez afirmações corretas. Exercício 3, exemplo 3. Marque M para ondas do tipo mecânica e E para ondas do tipo eletromagnéticas. O que é onda mecânica? São as ondas que a gente estudou lá no começo do ano. Ondas em que os osciladores são partículas. São corpos materiais. Então, e ondas eletromagnéticas são ondas nas quais os osciladores são campos elétricos ou campos magnéticos. Tá? Então, onda mecânica é quando os osciladores que formam aquela onda são partículas, materiais, e eletromagnéticas quando são campos, não materiais. Então, as ondas do mar. As ondas do mar, os osciladores são partículas de água. Então, é uma onda mecânica. As ondas de som, ondas sonoras. Os osciladores são partículas, em geral, de gases, né? O nosso som aqui se propaga em gases, como no ar, por exemplo. Então são partículas materiais. Então mecânica também. Ondas de radiofrequência. Ondas de rádio são ondas eletromagnéticas. UHF, VHF, televisão, celular, enfim. Então são ondas eletromagnéticas. Então M, E. Ondas nas cordas de um piano. Bom, as cordas são formadas por partículas, por átomos, moléculas, enfim. Então as ondas nas cordas também são ondas mecânicas. Bluetooth é uma onda eletromagnética, também produzida por partículas elétricas, mas que só existe porque os campos eletromagnéticos oscilam. Raio-X também é ondas eletromagnéticas, lembra lá do espectro, e ondas produzidas pelo aparelho de ultrassonografia. O aparelho de ultrassom ele produz um som com uma frequência que a gente não ouve, mas o som é uma vibração de partículas, né? Então, quando você faz um exame de ultrassom, está vibrando as partículas do seu corpo, então ondas mecânicas. Tá? Então, aí a alternativa C, mecânica, eletromagnética, eletromagnética e mecânica. Exemplo 4. Analise as proposições a seguir sobre a reflexão da luz. Então aqui é para estudar o fenômeno da reflexão da luz. A gente viu alguns fenômenos
propagação, né, que a gente acabou de ver, refração, absorção, produção, e aqui reflexão. Primeira afirmação. O fenômeno da reflexão ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e retorna ao seu meio original. Sim, é isso que ocorre quando a gente tem um espelho, por exemplo, ou quando tem a minha pele. Vocês estão me enxergando porque a luz do sol está batendo na minha pele, está refletindo, voltando, então ela vem pelo ar, bate na minha pele, né, entra e sai da minha pele e retorna ao ar. Então retorna ao meio original e vai para o olho de vocês ou para a câmera do notebook. Então está correta. Quando ocorre reflexão difusa, a imagem formada é bastante nítida. Não, isso é ao contrário, né? Na minha pele, por exemplo, ocorre reflexão difusa. Então ninguém vê a sua imagem formada na minha pele porque a reflexão é difusa. Agora, num espelho, a reflexão regular, aí você consegue se ver porque a imagem é bastante nítida, né? Então está errado também. E a terceira, na reflexão regular, que é o que ocorre nos espelhos, os raios de luz que incidem de forma paralela refletem também de forma paralela uns aos outros. Sim, só lembrar das imagens que a gente fez na semana passada, então a terceira está correta. Primeira e terceira alternativas corretas. E por fim, último exemplo aqui falando de refração, outro fenômeno, né? Então, da Federal de Minas. A luz proveniente de uma estrela sofre refração ao passar do vácuo interestelar para a atmosfera terrestre. Vou fazer uma pausa aqui. Quando a gente está olhando para o céu, esses dias tem ficado um céu mais aberto, aqui de São Paulo dá para ver só algumas estrelinhas, né? Mas quando você vê uma estrela no céu, a luz está vindo lá de uma distância bastante grande, pelo meio interestelar, que em geral é formado de vácuo, não tem partículas, e aí entra na atmosfera terrestre, que é feita cheia de partículas, né, de ozônio, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, etc. Então ela sofre uma refração quando vem de um espaço com vácuo e entra num espaço com ar. E aí o texto continua. A consequência disso é que a posição em que vemos a estrela não é a sua verdadeira posição. Tá? Lembrem lá daqueles exemplos que eu dei na aula passada de refração, com o pincel ou com outras coisas, que quando a luz sai de um meio e entra em outro meio e continua se propagando em outro meio, ela desvia o caminho. Né? Então aqui a figura mostra de forma simplificada a posição aparente de uma estrela vista por um observador na superfície da Terra. Então, a gente aqui na Terra, olhando, a gente está vendo a estrela nessa direção, como se ela estivesse aqui. Tá? Como se ela estivesse. A gente olha para uma posição de uma estrela como se ela estivesse naquela posição. Mas, na verdade, a luz que veio da estrela, ela desviou na atmosfera. Então, a gente está vendo ela numa posição incorreta. E aí a pergunta é, a posição verdadeira da estrela está mais próxima de qual ponto? C, B, D ou A, né? A, B, C, D aqui. Ficou numa ordem aleatória lá que o Moodle muda a ordem, né? Bom, qual que é a lógica aqui? A gente tem que pensar assim. No ponto onde há essa mudança de meio, é que há o desvio da luz. Então, considere uma reta perpendicular a essa superfície em que há desvio da luz. Se tem um certo ângulo aqui em relação a essa reta normal, esse ângulo ele diminui quando passa por um meio com mais densidade. Como a atmosfera é mais densa do que o vácuo, então o ângulo aqui embaixo tem que ser menor do que esse ângulo de cima. Então o ângulo de cima tinha que ser maior. Tá? Então acontece isso aqui. Aumentando um pouco esse ângulo, a única opção que a gente tem é a C, porque a B está na mesma direção da D e da estrela aparente, e a A estaria num ângulo menor. Então aqui o ângulo em relação ao normal era grande e ele diminui um pouquinho quando passa vindo aqui até nossos olhos. Tá? Então na verdade a posição da estrela é a C, só que como a luz desvia, a gente aqui na Terra enxerga como se ela estivesse aqui. Tá? Na posição D, B, enfim, onde ela está aqui. Beleza? Então a alternativa, nesse caso aqui a alternativa A, mas referente à letra C. Beleza? Então bons estudos aí, até semana que vem. Espero que vocês todos se vacinem em breve também, pra gente, quem sabe, se não acontecer nada de estranho, a gente voltar em fevereiro todo mundo animado para a escola. Tá? Então bom final de semana aí.